E como é que você tá? Bom dia! Muito Um prazer ter você bom dia. aqui. Tudo bem, muito graças a Deus. Obrigado pelo convite, pela oportunidade que eu puder estar. Eu acho Eu que que agradeço. essa conversa vai ser boa, por isso tivemos esse pequeno impasse técnico, não é? Vou te falar, viu, que é sempre bom esse café com fé, tá dando o que falar. É, Porque eu só obedeci o papai, sabe? E estou fazendo essas lives e graças a Deus, né? Toda honra e toda glória a ele. Tá tendo muitos depoimentos, né? Então, porque eu uau. trago os convidados para contarem, né, as experiências de fé, para Sim, contarem sim, ali os sim. seus testemunhos. Então, é muito poder de Deus. Mas assim, gente, olha, eu quero apresentar para vocês, né? O Matheus Mutola, quem me apresentou ele foi a Rufina, né, minha amiga da Suécia, e ela me apresentou o Matheus, fez essa conexão, né, minha conexão com ele. Eu já fiz 2 lives com ele, que ele me convidou. Ele geralmente faz pelo YouTube, né? Sim, sim. E aí eu falei, hoje eu vou convidá-lo para o Café com Fé, né? Essa semana eu convidei para ele contar um pouquinho, né, das experiências dele, de alguma história aí que ele teve que colocar a fé dele em ação, né? Ele é um homem aí que tem vários livros escritos, ele tem um projeto muito lindo aí com crianças, mas eu vou deixar ele se apresentar. Pode se apresentar, pode ficar à vontade, Matheus. Conta um pouquinho aí de você para os meus convidados te conhecerem, né, para os meus seguidores. E fica à vontade. É um prazer ter você aqui. Certo, em primeiro lugar, agradecer muito, Flávia, pela oportunidade que eu poder estar, como dizia antes. E é uma honra muito grande para mim fazer parte desta conversa magnífica e também parabenizá-la. Eu, quando falou, me lembro-se que eu disse que eu gostei muito do tema, do projeto, né? Café com Fé, porque certamente só de ver o café e ver a fé, juntar as duas coisas, certamente fará diferença em nossas vidas. E foi uma honra muito grande para mim ter lá nas lives que fizemos juntos no passado. Foi magnífico demais. Também recebi grandes testemunhos, muita gente a depor pela motivação e encorajamento que receberam daquilo que foi inspiração que deixou ficar na nossa conversa. Portanto, muito canimão pela oportunidade que eu puder estar. Eu vi que você gostou e deu uma travadinha. Eu vi que você gostou porque você escreveu Love It. Falei, gente, eu preciso aprender inglês. Aí eu fui lá pro meu filho. O que é Love It? Mãe, ele tá falando que ele amou, que ele amou. Eu falei, ah, tá, então tá bom. Eu sei o que é love, agora Love It eu não sabia. Ok. Eu preciso aprender inglês. Ai, Matheus, muito bom, né? Está me ouvindo muito bem hoje, desse lado? Tá ouvindo sim, só tá às vezes dando uma travadinha, pessoal. Eu não sei se é a minha internet, fala aí pra gente nos comentários, tá? Mas Ok. pode continuar falando. Conta aí um pouquinho de você, do que você faz, dos seus livros, do seu projeto. Gente, olha, o Matheus é importante, tá? Ele é um homem muito culto e estudado. Conta aí, Matheus. Ah, Olha aí, dá muito like aí, gente. Solta os coraçãozinhos aí. Envia para todo mundo. Que ele ah, tem ouro certo. aí, né, Matheus? Conta o ouro aí É, para nós. certo. Praticamente dizer o que eu posso dizer em primeiro lugar é que eu tenho uma paixão muito grande por aquilo que é Deus, neste caso, tenho compromisso com Deus. Tive a oportunidade de conhecer a Deus e fez toda a diferença na minha vida. E uma das coisas que eu gostei bastante foi ter aprendido dele a questão de propósito de vida, que faz perceber que todo ser humano é importante, toda pessoa humana tem valor e merece o melhor. Agora, a nossa importância está exatamente no propósito da nossa existência, que é a razão principal pela qual o Criador enviou-nos ao mundo. Sabe que às vezes as pessoas juntas, por alguma razão, e depois nasce um bebê, e aqui em África, em particular, quando a gente vê uma criança, para nós é do gênero, é garantir a continuidade, digamos, do sangue do homem, neste caso. E depois, se for pessoas casadas, para fazer crescer a família. O que, pronto, está tudo certo assim.
Mas o que eu aprendi de Deus, Criador, é que todo ser humano é enviado especificamente por Ele para cumprir com um propósito específico. Digamos que nós estamos a falar de Moçambique, por exemplo, tem uma população de quase 30 milhões de habitantes. O que eu aprendi é que esses 30 milhões de habitantes, cada uma dessas pessoas não é uma gota d'água no oceano, coisa nenhuma. Cada pessoa é extremamente importante porque foi enviado intencionalmente pelo Criador por conta de um desafio que há aqui na face da Terra. Por exemplo, eu não nasci há 50 anos, há 100 anos atrás, porque não havia nada relevante para fazer naquele momento. É como se tivesse nascido naquele tempo, eu estaria a mais na Terra. Não seria relevante. Porque a nossa relevância está no nosso propósito. Está a ver aquela... Há uma passagem que eu gosto muito, eu vou usar muito, talvez uma vez, a palavra de Deus aqui. Gênesis capítulo, acho que 2, em que temos Deus faz os céus da terra, capítulo 1 faz o homem e tudo mais. E depois diz assim no versículo 5, que ele não havia feito chover porque não havia homem para lavrar a terra. Veja só. Depois de tudo que ele fez, a chuva não desceu ou não caiu, porque não havia homem, pessoa humana, para lavrar a terra. E no verso 15 diz assim, e Deus fez o homem e colocou no jardim, deu o trabalho de lavrar a terra, cuidar do jardim. Aí vemos que primeiro o Criador identifica uma necessidade, um problema aqui na terra, que nós, os vivos, não somos capazes de fazer face a esse desafio. Então, lá no céu, ele procura alguém para enviar. É como se ele perguntasse, ok, pessoal, fizesse a sua reunião, pessoal, lá na Terra, porque a Terra tem que ser igual ao céu, não é? Na Terra como no céu. Mas lá na Terra tem desafios 1, 2, 3, 4, 5. E das pessoas que lá estão, ninguém está capacitado devidamente, ou como eu gostava que fosse, para fazer face a esse desafio. Ele pergunta, a quem enviarei? Há tempos atrás, a Flávia Fossa disse, eu estou aqui, envie-me a mim. Ele disse, vai, enviou. Agora, quando estamos aqui, nós temos que descobrir que missão é esta, que propósito é este, porque a nossa relevância, de fato, está aqui, neste propósito. É uma das coisas que mudou por completo a minha vida, a minha percepção, o modo de ver a vida no geral e o mundo em particular. Mudou por completo. Então, daí, percebi que uma das coisas que eu nasci para fazer é escrever, que é uma das minhas grandes paixões. Então, provavelmente houve muita resistência da minha parte, confesso, muita resistência. Veja só, que o primeiro livro que eu escrevi foi em 2007. Era muito mais novo ainda. E veja que eu escrevi por pressão da parte do Criador, pressão. Já mandei escrever, mandar escrever por quê? Já estou a começar a dar testemunho sobre a minha fé, como é que a fé funciona. Eu tinha aquela mentalidade de escrever é muito difícil, como vou sentar a escrever, e depois aquele processo todo de lançar uma obra, não é? Aquela parte toda é muito puxado, eu pensava assim, e no meu país, em Moçambique, na altura, até hoje, é um processo extremamente caro, caríssimo demais. Então eu pensava, dinheiro, dinheiro. E tentei negociar, dizer, ok, tudo bem. Para eu escrever, então primeiro dê-me dinheiro. Primeiro dê-me dinheiro para que eu possa, então, estar à vontade. Mesmo assim, fui fugindo, o senhor pressionou a cabeça escrevendo o primeiro livro. Veja só, Flávio, escrevi e arrumei. Para mim é difícil lançar, é impossível. Nem me preocupei com mais com isso, ficou na gaveta. Em 2015, ele volta a fazer pressão. Tem que escrever, tem que escrever. É quando, em 2016, eu volto a escrever já, porque senti pressionado. Então, veja, foi depois de fazer escrever, ir passo a passo. Eu até aprendi que a fé, na verdade, é dar o próximo passo. Temos aquela ideia de que a fé é saber tudo, de A a Z, do princípio ao fim. Mas, às vezes, não funciona assim. Às vezes, o que a gente tem que fazer é dar o primeiro passo. E depois do primeiro passo, há de vir o segundo, o terceiro, e assim por diante. Então, o que aconteceu
foi que, em 2017, então, lancei meu primeiro livro, com o título A Arte de Morrer Vazio. Foi a primeira obra, onde explica que a morte não é a maior tragédia. A maior tragédia é nós morrermos, partirmos, sem nos esvaziar, sem deixar o contributo pelo qual Deus nos mandou aqui na Terra, não é? Sem soltarmos os livros que Ele mandou escrever, para quem é chamado para escrever. Então, não oferece disso, estamos aqui. Agora, por conta disso, lanço então o primeiro livro, depois a explicar ao leitor que é preciso descobrir o propósito da sua existência e procurar se esvaziar, que a sua relevância está mesmo nisso. E em 2018 lanço o segundo livro, que é a Sabedoria Sentimental. 2019 lanço mais 2 livros ao mesmo tempo, que foram Antes de Subir ao Altar e o Tic-Tac do Coração. E em 2020 lanço o livro Livre para Voltar a Amar. Então, 2021, por causa da pandemia, não pude lançar nenhum livro. 2022, ano passado, lá para os fins, então lancei o 6º livro, que é Você é um Gênio, que é para ajudar a pessoa a perceber que existe um gênio dentro de todos nós. O que a gente tem que fazer é olhar para dentro de nós, extrair o genial que já existe em nós. E esse genial não é algo adquirido, não é? É algo que nós temos que extrair, porque já está dentro de nós. Então, acabou acontecendo. Então, acabei escrevendo, também entrei a fazer coaching, são sessões de terapias terapêuticas e também mentorias. São trabalhos que tenho feito até agora. E depois, veja só, interessante, Flávia, em fevereiro deste ano, Deus fala comigo e quer que eu trabalhe com crianças, faça algo em prol da criança. Por quê? Porque tem sido algo muito, muito estranho, eu acho que é estranho, aqui no meu país, em Maputo em particular. E nossos artistas famosos, músicos, pessoas com mais capacitadas, poder econômico, fama, etc., ditos influencers, anualmente fazem eventos, não é? No mês de junho da criança. E eles fazem eventos supostamente para a criança. Usam o mês da criança para promover espetáculos e shows de adultos. E muitos encarregados levam os seus filhos para lá. As danças todas, o tipo de música, o próprio traje dos músicos, o ambiente todo, mesmo que se venda ao redor, não é? Tem nada a ver com criança. São coisas de adultos, espetáculos para adultos, mas a audiência que eles puxam são crianças. Então, ele pôs em mim para fazer um evento para crianças. Em fevereiro, para junho. Para imaginar. Mas pronto, nós conseguimos fazer. Graças a Deus conseguimos fazer. E nos últimos tempos foi tido como um dos primeiros eventos nos últimos tempos foi 100% dedicado à criança. Toda a organização, toda a decoração, todo o traje, tudo, as apresentações, fotografias, as músicas, estavam lá os tios palhaços, foi mesmo tudo para a criança. Então, mais ou menos um pouco disso que eu tenho feito. Deu uma travadinha, mas eu ouvi que você disse que é isso que você tem feito. É aí, né? Exato. É. Falou? Muito bom. Não, Matheus, você é sensacional. Olha só, gente, quantos livros você tem? Só fala. Escrito e publicado. 6. 6, gente. 6 livros. E agora, de fevereiro para junho, fez um super evento para crianças. Então, né? O que ele falou ali no início da live. É a fé, colocar a fé em ação, né? E você não é... Isso foi muito importante, você disse. A gente não é uma gota no oceano, né? A gente não é uma gotinha. A gente veio por um propósito, né, Matheus? E até esses dias, na outra live, gente, eu falei... Quando Deus nos chama, nós viemos para um propósito, assim como está lá em Jeremias. Então, antes, né, da gente ser gerado ali no ventre da nossa mãe,
Deus tem um plano para nós. Deus tem um plano para mim e para você. E eu ouço, sabe, Mateus, muitas vezes as pessoas falarem, eu não sei que propósito é esse. Eu ainda não descobri esse propósito. Eu ouço muito as pessoas falarem isso. Mas o que eu costumo dizer, e eu quero que você fale um pouquinho também da sua opinião, que essa fé em ação é a gente começar a se movimentar. Porque Deus não nos fez com espírito de covardia. Ele nos fez com espírito de coragem, para a gente avançar, para a gente estar em movimento. E eu descobri esse meu propósito, né, também, no meio do caminho, fazendo, me envolvendo com pessoas, abrindo meu coração, né, chegando mais perto de Deus, colocando a minha fé em ação e dizendo para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, né? E assim como você disse, eis-me aqui. Né? Então, muitas vezes a gente espera uma mágica, Deus mandar alguém ali do céu e falar assim, olha, o seu propósito é esse. Oh, meu Deus, apareceu o gênio ali da lâmpada e falou para você, não, é no meio do caminho, é se movimentando, é abrindo uma live, é escrevendo um livro, né? É fazendo algo, participando de um evento para crianças. Eu falo, é você visitar um hospital, um asilo, né? É você se candidatar a fazer algo que vai assim num orfanato, sabe? Aqui no Brasil tem, né? Muitos movimentos assim, que alguns palhaços vão no hospital, quando eu trabalhava no hospital, eles iam visitar os doentes. Tem tanta coisa bonita para a gente fazer, tem tanta coisa legal para a gente compartilhar e ajudar o próximo. E assim como o Mateus disse, gente, o que você tem feito? Né? Você vai morrer e vai enterrar os seus talentos? Você não veio nesse mundo por um acaso. Né? Então, para você descobrir esse propósito, é colocando a sua fé em ação, né, Mateus? Então, dar esse primeiro passo, como você disse, né? Mas aí eu quero que você fale um pouquinho da sua fé nisso tudo. Quando você vai fazer, né? Tudo isso que Deus te chama, você acha que você está prontinho, 100% preparado? Fala, porque muitas pessoas me começam porque eu falo, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não estou 100% sabendo de tudo, né? E aí eu falo que isso são desculpas, né? As pessoas dão desculpas. Então, quando você vai realizar o que Deus te chama, o teu propósito que você sentiu, né? Como que é a questão da fé nisso tudo? Conta um pouquinho pra gente aí dessa sua experiência com Deus. Há uma coisa que eu gostei muito numa das conversas que a gente teve na live, uma expressão que eu aprendi de si e ficou comigo, dizia assim, o caminho se faz fazendo. Algo assim, o caminho se faz fazendo. O caminho se faz caminhando, não é? É dando passos. Então, o que acontece às vezes? Por conta do medo e outros fatores, nós ficamos parados, congelamos. E trazemos as desculpas que tanto aqui falou, que muita gente, na verdade, traz. Agora, isto por quê? Porque nós temos aquela falsa ideia, prometem, temos que saber tudo, do princípio ao fim, para poder dar o passo XYZ. E esquecemos que a vida, no geral, não é assim. Fé o que é? Fé é dar o primeiro passo, acreditando que a segunda instrução há de vir, não é? O próximo passo há de vir. Então, eu dou o primeiro passo, faço o que eu posso fazer aqui onde eu estou, com aquilo que eu posso, aquilo que eu tenho, não é? E espero a provisão que há de vir para a próxima etapa desta visão. Tenho que correr com ela. Veja só. Meu primeiro livro eu escrevi em 2007. E veja que o que eu escrevi, o primeiro que eu lancei foi em 2017. Flávia, são 10 anos desperdiçados à espera do momento certo, à espera das condições certas, à espera dos contactos certos. 10 anos foram embora. Agora, a pergunta que eu faço foi, em 2017, tinha eu o valor? Não. Em 2017, tinha eu os contactos certos? Não. Em 2017, conheci as pessoas certas? Não. Sabe? Eu apenas disse, ok, eu vou obedecer. Só faz. Eu vou escrever. Eu vou escrever, eu vou dar este passo. Não é? Então, cabe a ele prover. E veja que eu até sentei com algumas pessoas, pensei que fossem um pouco experientes, pedir conselho.
Sabe o que me disseram? Disseram assim, tu não podes lançar um livro, publicar um livro, primeiro tens que ter essas centenas de pessoas convidadas. Segundo, tens que ter como alimentar essas pessoas todas. Terceiro, não é? Tens que ter convidados da elite. Quer dizer, foram trazendo uma dica, quer dizer, uma lista de requisitos que na altura para mim era impossível satisfazer. Sabe o que eu fiz foi, sabe o que eu disse? Ok, já ouviu, obrigado. Eu vou avançar com a minha ideia, com aquilo que for possível, eu vou avançar. E comecei a avançar. Eu descobri que quando fazia o passo número 1, condições abriam-se para o passo número 2. Quando seguia o passo número 3, condições abriam-se para o passo número 3. Até que finalmente lançamos o primeiro livro. E sabe da máxima? Fiquei motivado, fiquei assim, afinal é possível. Aí veio o segundo livro, foi um pouco mais fácil, o terceiro, assim sucessivamente. E foi o último livro, ano passado, que de onde veio o maior sucesso. Quer dizer, há um crescente, percebe? Há um crescente, tanto na organização, quer dizer, no próprio lance do evento, quer dizer, a coisa melhora. E é isso que a gente tem que tomar em consideração. Perceber que nós temos que fazer o que for possível dentro daquilo que estiver a nosso alcance. Fé o que é? Dou este passo, acreditando que as condições vão acontecer. Deus vai abrir portas para que eu possa dar o próximo passo. Porque, no fim do dia, se eu tenho uma ideia, tudo que é ideia boa que eu tenho, não é minha ideia, não veio da minha mente, é a ideia do Criador. Apenas são vasos que ele escolheu para expressar-se por meu intermédio. Então, eu tenho que entender, acreditar que se a ideia veio dele, ele está mais interessado que a minha pessoa em ver a coisa concretizar. Então, ele tem que abrir o eixo, tem que abrir caminhos, ele tem que mover-se. Meu papel é obedecer, é seguir. Meu papel é seguir a ideia. Não é? Fazendo o que eu posso fazer agora. E cabe a ele criando condições para as próximas etapas acontecerem. Muito bom. É isso aí. Eu anotei aqui quando você falava, eu fui lembrando de algumas coisas, né? Tem uma famosa que eu sigo aqui no Brasil, não sei se vocês conhecem aí, quem é de Moçambique, ela chama Natália Beauty. Então, ela é uma empresária, ela tem mais de 10 milhões de seguidores no Instagram. E ela começou, Matheus, do nada. Ela começou negativa, ela devia, e ela trabalha com sobrancelhas femininas, né? Ela faz sobrancelha. Hoje em dia, para você ter uma ideia só, hoje ela cobra 8 mil reais quem quer fazer com ela uma sobrancelha. Olha só, 8 mil reais. Não sei ainda quanto que é aí na sua moeda. Mas, enfim, imagina só, aqui é muito dinheiro. Mas as pessoas pagam. Só que ela começou, como você disse, ela começou lá atrás, foi um degrauzinho, né? Então, muitas vezes as pessoas querem já começar grande, né? Quer fazer uma live, mas não entra ninguém na minha live, entra 5 pessoas na minha live, entra 10 pessoas na minha live, mas as pessoas querem começar grande, não entendem que é, como você disse, é o primeiro passo, né? O segundo passo é de degrau em degrau, não tem como a gente dar um salto quântico do primeiro degrau lá para o último, né? Não tem como, é degrau por degrau, e assim a gente vai aprendendo a lição, vai se aprimorando, né? Então muitas vezes as pessoas não começam, é isso mesmo, porque elas querem estar 100% prontas. Então, imagine se eu posso esperar estar 100% pronta para começar a fazer essas lives aqui. Ah, não, mas eu não sei falar direito. Ah, mas eu não sei 100% da Bíblia. Ah, mas eu não sei falar direito. Não, gente, isso tudo é desculpa. É desculpa. Então, quando a gente se coloca, né, em movimento, como disse aí o Matheus, com uma live que eu fiz com ele, ainda bem que serviu, né, Matheus? Você faz fazendo, né? Faz colocando em prática. Eu e meu marido, a gente tem uma frase, Matheus, que a gente usa muito nele. A gente fala assim, só faz. Só faz. Então, quando começa a falar demais, eu tô com uma ideia isso, uma ideia aquilo, então isso que eu ia falar. Essa Natália Beauty, né, que fala assim, ela fala assim, quando eu tinha uma ideia hoje, ela fala, no máximo no outro dia cedo eu já estava colocando em prática. Então, se fosse para dar errado, já dava errado logo. Mas se desse certo, legal, deu certo. Então, é isso que você disse. Tem uma ideia? Vai colocando em prática, vai para o próximo passo, vai fazendo. Então, às vezes eu falo para as pessoas, eu não tenho dinheiro para publicar um livro, né? Como eu ensino as pessoas a
escrever o livro. Mas eu já vi, Matheus, com os meus próprios olhos, muitas pessoas ganhando o processo editorial, ganhando a capa. Ah, eu vou te dar a capa, eu vou te dar o processo editorial. Mas para isso, o livro tem que estar pronto, né? O livro tem que estar escrito. Então eu falo, a sua parte você nem fez, que é escrever o livro. Então escreva o livro, que esse é o primeiro passo. O segundo passo, se Deus te chamou, Ele vai te financiar, Ele vai te bancar, Ele vai dar um jeito, Ele vai trazer as possibilidades, né? Mas você tem que fazer essa parte, né? E é como a gente sempre diz, né? O possível é com a gente, o impossível é com Deus. E assim foi quando eu fui lançar também meu segundo livro. Eu não tinha condições, Matheus. Eu não tinha condições. Mas Deus, Ele trouxe tudo, né? O livro tinha que estar pronto, escrito. E Ele trouxe tudo, né? Trouxe todas as condições. Então, o como não é com a gente, o como não é com você. O como é com aquele que te chamou, que é Deus, né? Então, a gente só tem que obedecer. Essas lives, sabe, Matheus? Eu tava meio assim de começar. Falei, ai, meu Deus. Faço ou não faço? Mas aí Deus foi me apertando, sabe? Aí, como eu disse, não importa a quantidade de pessoas na live. Eu costumo dizer assim, quanto vale uma vida? Né? Então, se uma vida foi tocada por essa live, era para essa vida essa live. Era para essa pessoa. E essas lives têm tido testemunhos, depoimentos das pessoas. Olha, eu estava desanimada. Outro dia minha irmã mandou, né? Ela está aí na live, a Renata. Ela mandou para uma moça, e ela estava muito desanimada, não conseguia levantar da cama, estava desanimada. E minha irmã mandou essa live para ela, do Café com Fé, que eu estava fazendo com um amigo meu daqui, de Palmas, um empresário, e ele falou, a gente estava testemunhando, e ela levantou, e ela teve ânimo, e ela foi fazer. Então a live era para ela, né? E tá tudo certo. E muitas vezes você também não quer fazer, porque você quer muitas pessoas. Eu já vi live minha que eu fiz para ninguém, Matheus, ficar salva. Uau. E depois dessa live salva, a pessoa veio dar um testemunho para mim de que tinha sido tocada. Então, escreva um livro, faça uma live, vai visitar alguém, manda uma mensagem, liga. Esses dias, sabe, a gente faz uma mentoria, sabe, Matheus? E nessa mentoria, eu aprendi isso com uma amiga. Ela falou, poxa, hoje em dia as pessoas não ligam mais, é aniversário, manda uma mensagem ali, parece que é meio frio, né? Parabéns. Ela fala, poxa, por que não liga? Faz uma chamada de vídeo, deixa a pessoa te ver e fala, parabéns, feliz aniversário, Deus te abençoe, um dia maravilhoso para você. É diferente. A pessoa já vai ficar feliz, animada, vai sentir aquela energia, né? Não fica uma coisa fria. Então, a gente precisa se atentar a isso, sabe? Enfim, né? Eu acho que fé envolve muitas coisas, né, Matheus? Muitas coisas. Eu quero que você conte agora. Conte agora, tá muito bom o nosso bate-papo, suas experiências. Mas conta agora, assim, uma história que te marcou. A primeira que vier no seu coração, na sua mente, que você colocou a sua fé em ação. Que você falou assim, uau, isso aqui foi Deus purinho. Igual a gente fala aqui no Brasil, foi Deus purinho. Foi Deus que eu sei que foi Ele. Tem uma história assim para você contar? Deixa-me... há uma coisa que eu gosto muito quando converso consigo, Flávia, que sempre fala que uma pessoa é importante. Às vezes nós queremos multidão, queremos impactar milhares de pessoas, mas esquecemos que há uma pessoa, não é possível fazer-se uma live que é 100% para ninguém. Quando existe esta ideia, é para alguém. E pelo menos uma vida será salva, será tocada, será transformada. E mesmo na live que fez, estava totalmente sozinha, mas depois ajudou alguém, não é? Então, eu penso que isso temos que ter em mente. Quando o assunto é propósito, é visão, normalmente o Criador nos dá para um certo grupo de pessoas, não é para toda a multidão. Há um grupo específico, há uma pessoa específica que está a precisar. Então, é para esta pessoa que nós estamos a lançar este livro, não é? Saia da força. É para esta pessoa específica, não é? Quando tem um projeto, a mentoria do ouro, é para um grupo específico. São pessoas que o Criador as enviou para expressarem suas vidas através da escrita, não é? Então, levantou a Flávia, percebe? Para treinar essas pessoas, fazer acordar, despertar. Então, dou um exemplo da Flávia, mas digo, mesmo quem está acompanhando esta live agora, há uma coisa que tem.
E quando é propósito, a coisa não é para nós, é para o trem, não é? Então, temos que ter este cuidado. Eu quero só contar uma coisa, talvez vai ajudar alguém que nos acompanha nesse momento. Eu falei do projeto para criança. Flávia, acredita em mim, Flávia, quando me veio esta ideia, eu primeiro combati, eu resisti, mas como vou fazer um evento para crianças? Não é? Isso envolve muito, há muita coisa que envolve. Tem valores, porque temos que dedicar um espaço, depois temos que criar mesmo o cenário todo, aquele cenário todo, depois temos que pagar quem vem tocar, quem vem dançar, quer dizer, alegrar o evento. Eu pensei, primeiro, capital, fiz como é que é? Um apanhado, o capital, esse capital aqui eu não tenho. Segundo, quer dizer, eu tive N desculpas. Não é minha área, nem minha paixão, não trabalho com isso. Eu trabalho com... A gente é bom em ter desculpa, né? A gente fala, não, isso aqui não é para mim, não. Acho que Deus é bom endereço. É por isso que eu disse, eu gosto quando conta algo, depois diz assim, eu digo às pessoas que são desculpas. Eu gosto muito de ouvir isso, porque de facto são desculpas. Só deu desculpa, não queria fazer um jeito para criança, estava fugindo. Você tá igual o Jonas, né? Não, mas quando Deus nos chama, eu falo, a primeira reação é a gente fugir. Não, Deus, não é para mim, eu não dou conta. Gente, é desse jeito. Né, Matheus? Exatamente. Mas sabe, depois, como aquilo vinha insistindo, eu disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar, veja só, Flávio, eu disse, eu vou tentar, depois vou dizer, está vendo? Não deu certo, eu disse na pergunta. Foi assim como eu decidi avançar. Mas, acredite, eu pensei em alguém, isso aqui não posso fazer sozinho, deixa eu olhar a ideia com uma amiga. Eu chamei, sabe, tenho essa ideia. Eu estava a fazer um evento para crianças em junho. Faltavam 4, 5 meses. Sabe que ela só quer, a ideia é muito boa, eu vou para o que for possível. Quando decidimos já avançar com a ideia, comecei a desenhar o nome do evento, o local do evento, os brindes, o lanche para as crianças. Estava só num papel, foi uma folha mesmo, escrever. Lanche tem que ser isso aqui, o brinde será coisa XYZ, no bairro X, queremos o quê? Queremos o tipo palhaço, queremos um cantor para crianças, dizíamos tudo. Sabe o que aconteceu? Partilhamos a ideia, começar para lá a anunciar que eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, não é? Sabe o que aconteceu, Flávia? Apareceu alguém e disse, palhaço é comigo. Outro veio, música é comigo. Alguém disse, refeição é comigo. Cadeira para as crianças sentarem é comigo. A decoração infantil toda, a rede sintética é comigo. Flávia, na penúltima reunião que a gente teve, eu disse assim, pessoal, dê-me o número da conta, eu vou transferir a minha contribuição. Sabe o que me disseram? Não tira nada. Eu fiz um evento para 200 crianças que levou somas avultadas, mas do meu bolso, não saiu nem uma 500, não deixaram nem uma 500. As coisas foram vindo. E foi o primeiro evento que eu fiz na minha vida, sem ter um tostão sequer. Um tostão só. O som, o transporte do som, a refeição, como é que é? A relva sintética, aquilo tudo veio. Inclusive as camisetas que vêm para as crianças. Não terei meu dinheiro. Houve provisão. E o evento aconteceu. As filmagens, não é? As fotografias, tudo. Houve quem cuidou de tudo. O evento correu. Foi magnífico demais. E um dos primeiros eventos nos últimos tempos 100% dedicado para a criança. Mas o que eu fiz foi dar o primeiro passo. Foi idealizar, foi sentar, foi escrever o que eu quero, o que eu que fosse, o tipo de música, todas essas coisas. E as pessoas certas vieram, conectaram-se, abraçaram, até disseram, poxa, já estamos cansados de ver eventos para crianças, enquanto a pessoa é para adultos. Pelo menos aqui podemos apostar. E apostaram mesmo. E ajudaram
o evento foi magnífico demais. Então, isso foi uma das coisas que me marcou muito, bastante. Dar o primeiro passo. Uau. Acreditar. Meu Deus. Se a ideia dele, Até ele tem emocionado. dúvida. A Se ele quer a ideia dele, vai ajudar. De alguma forma, vai ajudar. Ei, Deus. Eu costumo dizer, Deus só precisa do nosso sim, né? Só do nosso sim. Falar, não, tô aqui, eis-me aqui, vou fazer. Tudo ele providenciou, eu tô arrepiada. Tudo ele providenciou, né? E as pessoas não te cobraram nada. Gente, tá vendo que Deus, quando ele nos chama, ele providencia tudo. E se for para você pagar, ele também vai trazer a provisão, né? Ele traz, gente. Então é isso que a gente está trazendo aqui para vocês, né? Essas lives é para isso, é para mostrar que quando a gente se dispõe, quando a gente coloca a nossa fé em ação, quando a gente crê em Deus, confia, ele vai fazer. Aí eu te falo, como que você pode, a palavra fala, não confie no seu próprio entendimento, né? Não é ali na sua própria sabedoria, não é. É na sabedoria de Deus, é no entendimento dele, né? Ele tem pensamentos para você. Os pensamentos de Deus são maiores que os seus, a palavra fala. Então, imagina só, ontem, Mateus, eu quero só falar que ontem, eu não queria ir para o culto. Eu estava cansada, eu tinha limpado a casa, eu estava aqui revisando uns livros, que eu também estou num outro projeto aqui de um livro que eu vou lançar presencial, com mais 8 mulheres aqui de Palmas. E eu estava ali revisando os livros, eu estava cansada. Mas uma amiga tinha me convidado, vamos, né, para ir a um culto na igreja que ela frequenta. Falei, eu vou, vamos. Aí meu marido falou, vamos, tá. Mas dizer que eu estava assim com vontade de ir, Deus sabe que eu não estava. Não vou mentir. Mas fui. Mateus, eu falo que quando a gente não tem vontade, aí é que a gente tem que ir, né, e fazer as coisas. Porque algo tem. Eu estava ouvindo agora uma oração do pastor Antônio Júnior, aqui do Brasil. Ele também é bem famoso. E ele falou assim, no mundo espiritual, o diabo vê. Ele não sabe a bênção que Deus vai te dar. Mas ele vê o movimento. Ele vê a movimentação. E ele vai fazer de tudo para te parar. Ele vai fazer de tudo. Porque lá em Apocalipse 12 está falando que ele veio com a sua cólera. Ele está com uma cólera muito grande, porque os dias dele estão contados. Então ele não quer deixar o mover de Deus acontecer. Mas ele já é perdedor. Ele já é. Então, quando Deus nos chama, Deus já pagou o preço ali por nós. E na palavra ontem foi demais, foi demais. Falou, sabe o que o pastor fez? Meu coração doeu. Ele contou como foi, porque ele estudou para isso, né? Tem teologia, como foi as dores de Jesus. Como foram as dores dele, que eram para ser nossas. E cada pouco ele falava assim, Mateus, essa dor era a sua. Essa dor era para você passar. E ele pagou o preço. E falou desse jeito. E você não estava com vontade de vir para o culto hoje. Um tapa na minha cara, né? E aí eu falei assim, meu Deus. Foi? Eu falei assim, era. E aí falando, e você com desculpa. E você dá desculpa para fazer as coisas. E você reclama. E Jesus não tinha pecado. Era o único sem pecado. E aí ele foi lá e pagou o preço por você. E você não quer fazer o que você tem que fazer, né? Você tá com medo do quê? Você tá, né? Se ele deu a vida por você, se ele já pagou o preço, né? E o preço foi caro, foi o preço mais alto. E ele falou das dores na carne. Ele falou da cruz, ele falou, a cruz não era para Jesus, era para Barrabás. Sabe como que foi quando foi colocar o braço dele do outro lado? A cruz era grande. Teve que deslocar o braço de Jesus na hora que ele esticou para poder colocar lá o prego no pulso dele, né? E ele explicou tudo, dor por dor. Meu Deus, meu coração ficou. Falei, Senhor, me perdoa. Falei, sabe, eu quero te glorificar, eu quero a cada momento falar do Senhor, né? E na minha mentoria eu falo, mentoria ouro, né? Eu falo muito de Deus, eu falo muito da palavra, porque não tem como tirar ele de nada, gente. E essa live é para glorificar o nome dele, é para a gente trazer um pouco para vocês que a nossa fé, né? Ela move o mundo, a gente pode, a gente consegue, porque Deus está conosco, Ele já pagou o preço. Então, tudo que a gente fizer, olha só, ele fez um evento, Deus colocou no coração do Mateus para 200 crianças, sendo que estava tendo eventos que era para
né, que não era apropriado para elas, e ele trouxe isso. Olha que coisa linda. Imagina essas crianças, imagine a alegria no coraçãozinho delas. Exatamente. Né? Eu imagino a sua coroa lá no céu já está cheia tá com o seu galardão, tá lá com as suas pedrinhas preciosas que Deus te deu. Então imagina, gente, nós temos um lugar, né? Nós temos um lugar aqui nesse mundo e lá no céu. O que a gente tem feito para tomar posse do nosso lugar? O que a gente tem feito para colocar essa nossa fé em ação? Né? Você tem obedecido? A Rofina colocou aqui, estou adiando para fazer minhas lives sobre o coração. Faça, pois faça, Rofina. Marca um dia, vai ser toda quarta, tal hora. Não importa o que acontecer, pode cair chuva de pedra, de canivete, eu falo. Toda segunda eu tô aqui 7h30, nem que eu estiver na rua, eu vou fazer essa live. Entendeu? Então, obedeça, faça, né? O que Deus te chamou para fazer. Então, Mateus obedeceu. Primeiro a gente dá desculpa, é normal. A gente fica, não, mas eu não sou capaz. Não, mas eu não vou conseguir. Não, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas Deus, ele vai trazer tudo. A gente está mostrando aqui essas lives, é para isso. Deus, ele traz as ferramentas para você. Se ele criou os céus, a terra, tudo que existe, se ele deu a vida por nós. Gente, nós estamos no lucro. É só a gente fazer o que tem que fazer e pronto. Né? Então, a minha vida, desde quando Deus me chamou, que eu senti esse chamado de verdade, Mateus, que foi há quase 2 anos atrás, né? Eu não tenho dado desculpa. Eu tenho feito. Claro que às vezes a gente desanima, a gente é carne, né? Às vezes a gente desanima. Mas, né, não desanima. Sabe? Se apega em Deus, se apega nas pessoas, se envolva com pessoas, liga para os seus amigos, desabafa, conversa. Né? O Mateus pediu a opinião de uma amiga, né, Mateus? Então, as pessoas estão aí para nos ajudar, para nos apoiar. Você tem amigos, né? Igual tem um louvor aqui no Brasil que fala que tem muita gente... Não chores, né? Tem muita gente que te ama. Então, tem muita gente que ama você, que está aqui para te ajudar, para te apoiar. Abre os olhos, né? Olhe com os olhos da fé. Olhe com os olhos do coração. Né? E você vai perceber que Deus é contigo. E que tudo que você fizer para glorificar o nome dele, é para trazer mais vidas para Cristo. Porque a palavra fala, né? Que a palavra ela vai ser pregada para toda criatura. E Deus ele só precisa do nosso sim, do nosso id. E o nosso id, às vezes, não é dentro de uma igreja. Se você tem chamado para pastor, amém. Mas se você não tem, isso que o Mateus fez foi levar Deus para essas crianças. Foi levar alegria, foi levar Jesus para essas crianças. Então, às vezes, é em forma de livro, é em forma de um evento, é em forma de uma live, né? Em forma de uma ligação, é em forma de um bolo. Eu costumo dizer que eu amo bolo. Então, você me deu um bolo, você está falando que você me ama. Me deu comida, eu estou me sentindo amada. Viu, Mateus? Quando você vier para o Brasil, me traz alguma coisa de Moçambique, de comida que eu vou amar. Eu vou me sentir amada. Glória a Deus. Então, tem muitas formas de amar, né, Mateus? E de exercer a nossa fé. Sim. Uma coisa interessante, ali no bairro onde fizemos este evento, sabe que acabou até atraindo os mais crescidinhos para o evento. Não é? Só que não podíamos entrar, sentar, estavam as crianças, obviamente, mas de alguma forma ficou uma semente não só para a vida das crianças, mas para o bairro todo. Trouxe esperança. Eu me recordo que o chefe de quarteirão fez um comentário. Ele estava a parabenizar-nos pelo efeito feito no seu próprio bairro, porque ele dizia assim que nunca tinha acontecido mais naquele bairro, desde que ele está ali como chefe de quarteirão, um evento 100% dedicado à criança. Então, aquelas crianças foram tocadas e inspiradas a perceber o seu real valor. Agora, imagine se eu não tivesse dado o primeiro passo. Junho acaba de acabar, nada teria acontecido. Porque em fevereiro deste ano, eu não tinha nada. Nem... Sabe? Era só ideia, era só um pensamento que veio. E eu me perguntava, mas como que isso vai acontecer? Como? Logo, crianças, como? É muito. Pensei até em reduzir o número, tentei arranjar uma forma de atenuar as coisas. Fugindo. Depois a gente ri, né? Primeiro a gente chora, se desespera.
Depois que Claro. passou, a gente... Depois a gente ri, a gente diz, uau, afinal. Então, dar o primeiro passo, eu penso que é uma coisa que eu ia deixar com todos os nossos internautas que estão acompanhando, os seguidores. Nós temos que perceber que nós temos um contributo para dar neste país, neste mundo, aliás. E que as coisas não boas que acontecem em nossas vidas cooperam para o bem. Como diz, acho que o rei Salomão, né? Diz que tudo coopera para o bem. Então, tudo coopera para o nosso bem. Não é? Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu chamado, o seu propósito. Acho que ele diz Paulo. Então, tudo coopera. Tudo coopera. Então, mesmo os aspectos feios, negativos de nossas vidas, temos que tentar olhar para o positivo da história, não é? Há sempre alguém que vai se beneficiar das minhas falhas, dos meus erros, não é? Dos meus podres. Há sempre alguém que vai se beneficiar, vai se inspirar. Porque estamos aqui para elevar um ao outro, não é? Para elevar um ao outro, elevar a humanidade. Então, às vezes, a minha queda pode ser a sua inspiração. A sua queda pode ser a minha inspiração. Pode ser uma mensagem para mim. Pode levantar o meu astral, levantar o meu ânimo. Então, tens de perceber que a humanidade somos um só, um único povo, uma única raça, se assim puder dizer. Estamos aqui para cooperar, ajudar uns aos outros. Então, nós ajudamos uns aos outros e tornamos o mundo melhor quando a gente segue o nosso propósito. E, normalmente, é preciso que a gente entenda, normalmente, o propósito, a ideia vem, parece maluquice. Aliás, alguém disse assim, quando tens uma ideia em que estás em condições 100% de executá-la, talvez não é de Deus. Porque aí é meu esforço, é meu dinheiro, é meu suor, eu posso. E ele é glorificado quando é assim. Mas quando é uma ideia em que tu sabes que aqui eu sozinho, por mim, não tem como. Posso até metade, uma parte, mas não tem como. É onde ele vem, percebe? E para nos mostrar que era ideia sua, e no fim do dia, quando estamos aqui a conversar, a gente dá toda hora glória a ele. Veio dele, então a hora volta para ele. Portanto, dar o primeiro passo é importante. Se é para escrever um livro, como deu aqui vários testemunhos, né? Contou aqui, eu tenho que tomar o título, pôr no papel e escrever. Enquanto vou orando para que haja provisão para os próximos passos, mas estou a fazer a minha parte. E eu acho que ele também vê, ele olha, diz, não, a Flávia está séria, o Mateus está sério, a Rufina está séria, posso confiar, a Renata está séria. Então ele vem, não é? Vem ao nosso encontro. E é prático porque no fim do dia temos o cuidado de dar glórias a ele. Foi ele que veio. Então, dar este passo é chave, é o segredo. A fé é dar o primeiro passo. Esse é que é fé. É dar o primeiro passo. Se é para escrever na mão, manuscrito, computador, seja o que for, é o primeiro passo. Quem vai revisar? Quem vai fazer a marketização? Quem vai fazer a capa? Eu não sei. Mas aqui eu sei que só dá o primeiro passo. É verdade. Olha aqui, Manuel está falando. Manuel é seu filho? Não. Manuel, sim, esteve aqui, é daqui de Maputo, Moçambique. É seu filho? Não, filho espiritual. Ah, filho espiritual. Que ele te chamou de pai. Aí eu falei, será que é seu filho? Ah, muito bom. Ele colocou que foi o maior evento que ele já viu para crianças. A Renata falou que dá dor de barriga de nervoso, é normal, dá dor de barriga vai sempre dar, nervoso vai dar, medo a gente vai ter, mas a gente tem que fazer, é só fazer, é só, como disse o Mateus, é dar o primeiro passo. Tem uma moça que eu sigo também, Mateus, que ela ensina algumas coisas no mercado digital, e aí as pessoas perguntaram para ela, você não tem medo de errar? Falou, gente, é a única certeza que eu tenho. Ela pôs, que eu vou errar. Então, se você não estiver suscetível a isso, se você não entender, né, que você vai errar, você é ser humano, você vai errar. E se a gente quiser, né, não vou fazer porque, ai meu Deus, o que vão falar, né? Isso é orgulho, né, Mateus? Isso é orgulho, você ficar com essa vergonha, com essa timidez, com o que os outros vão pensar, e se eu errar, errar, a gente vai errar, né? Eu teve uma turma que eu fiz da mentoria Ouro que eu tive uma aluna que ela não gostou.
Ela falou, olha, eu não sei se eu vou aproveitar esse curso. Entende? Então não é todo mundo que vai comprar o seu curso, que vai ver a sua Exato. live, que vai ler o seu livro, que vai gostar. E tá tudo bem, gente. Mas tem gente que vai falar assim, uau, era pra mim. Isso que você falou era pra mim. Então para de querer agradar todo mundo, né? Faça o que tem que ser feito. Esquece necessidade de aprovação, né? O que eu falo, às vezes a gente dá desculpa, é umas desculpa besta, né? A palavra é essa mesmo. É umas desculpa. Ai, mas eu... Meu Deus, eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu, como eu disse, eu não sei falar direito. Ah, mas eu não conheço bem da Bíblia para... Não, gente, você vai falar das suas experiências que você teve com Deus. Você não precisa ser, né? Eu não tenho teologia, mas eu tô abrindo lives de café com fé e falo um pouco da palavra, falo do que eu sei, falo das experiências que Deus me deu, né? Então é isso. Cumpra o teu propósito. Se coloque em movimento, né? Parta para a ação. Gente, até água parada apodrece, né? Água parada apodrece. Sim, sim. Então, imagina, né? Se você ficar parado na sua zona de conforto, fazer a mesma coisa. Perceba, eu tenho uma terapeuta também, que eu corrigi um livro dela, Matheus, que eu trabalho com isso, para quem não sabe, né? E aí eu fui preparar esse livro e ela falava assim, pega um caderno e anota os seus pensamentos durante um mês. De uma em uma hora você para e anota o seu pensamento, anota o que você está fazendo. E depois você vai parar para analisar. Para analisar e veja, você está repetindo padrões? Você está fazendo a mesma coisa? Sua vida está sempre igual? Tem alguma coisa de errado, ela fala, né? Porque a gente nasceu para evoluir. Olha, Deus já mostrou, a gente nasceu pequenininho, né? A gente nasceu pequeno e a gente está evoluindo. Então, nossa, um barulho aí, acho que é de alarme de carro. E aí a gente nasceu pequenininho e a gente foi evoluindo. Por que chega um momento que você para e se estagna? Porque você acha que é na tua força, que é no teu braço, que é na tua sabedoria. E a Bíblia fala, não te estriques do teu próprio entendimento. Não é do teu próprio entendimento, né? Não é. Faça o que tem que ser feito. Faça, não dê desculpa. Eu estou fazendo um projeto com mulheres, 9 mulheres, como eu disse, Deus colocou no meu coração e eu só obedeci. Mateus, eu tenho dinheiro para fazer isso? Não. Falei, mas Senhor, não quero saber. O Senhor me chamou, o Senhor vai dar conta disso, porque eu não sei de onde que eu vou tirar dinheiro para fazer todas as coisas. Mas eu não quero nem saber. Eu vou lá e faço, entendeu? Eu vou lá e obedeço. Eu senti no meu coração. E você precisa ver o testemunho dessas mulheres escrevendo esses livros. Teve uma que foi se reconciliar com os pais por causa da escrita desse capítulo desse livro em coautoria. Você acredita nisso? Uau, então, gente, só obedeça. Só obedeça. Só obedeça. Então, faça o que tem que ser feito, que Deus vai te dar as ferramentas. Deus vai colocar o que você tem que falar na tua boca. Gente, eu fui assistir, mais um detalhe, Matheus. Eu fui assistir a minha aula da mentoria 2, porque agora eu comecei a mentoria 3, né? Ouro, com a escrita de livro. Eu fui olhar a mentoria, falei, eu vou assistir a minha primeira aula. Eu não tinha assistido. Menina, eu falei, não sou eu não. Essas coisas saiu da minha boca, juro pra vocês. Uau. Então, Deus usa a gente. Ele coloca as palavras na nossa boca. Ele vai colocar o que você tem que falar ali para aquelas pessoas naquele momento. Deus vai trazer no teu coração, na tua mente. Ele vai clarear. É assim. Entendeu? Então você vai sentir o que você tem que fazer. Deus, como diz o Matheus, a ideia não foi da cabeça dele, não. Deus colocou essa ideia no coração dele para fazer o evento para as crianças. E ele obedeceu. Primeiro a gente dá desculpa, é normal, dá nervoso, mas depois a gente ri de tudo, já tá tudo feito, graças a Deus, né? Mas é assim, né, Matheus? Mas ó, já deu mais, acho que 1 hora de live, mais ou menos. Se você quiser falar alguma coisa, fazer suas considerações finais, falar mais alguma coisa aí da sua fé, do que, né, o Senhor tem feito na sua vida. E, mais uma vez, é um prazer você estar aqui comigo. Eu me recordo que numa das conversas que eu tive quando estudo as crianças, eu tinha vontade de dizer assim, vamos lá parar com tudo isto. Eu senti um nó na barriga, sabe? Vontade de ir à casa de banho. Mas isso não todo... Sabe, eu pensar, mas de onde é que vem isto aqui? Não estou a sonhar demais, podemos parar por aqui. Mas para dizer que é importante lembrar que nem tudo é para todos e há sempre um povo específico, uma audiência específica para o nosso trabalho.
para quem a gente está a fazer a entrega, para quem a gente está a se esvaziar. Essas pessoas necessitam do que a gente carrega. Não devemos desprezar o que está em nós, independente das circunstâncias de nossas vidas, independente se a nossa vida pessoal está a dar certo ou não. A verdade é que carregamos todos alguma coisa para uma outra pessoa, não é? E devemos consciencializar e estarmos determinados a fazer esta entrega, sejam crianças, mulheres, adultos, etc. Não, nós temos que estar determinados a fazer esta entrega. E temos que perceber que errar, como já dizia aqui a Flávia, errar faz parte da jornada. Errar faz parte. Faz parte do nosso sistema, nossa consciência. Ela está a pegar este bebê, não é? Está a se ajustar ao nosso ventre. Então, estas transformações são totalmente normais. Uma das coisas que eu penso que a sociedade incutiu em nós, talvez desde lá em casa onde nós crescemos, às vezes, a escola primária em particular, ou também, nos ensinaram que errar é errado. Errar é errado. Na escola, aqui em Moçambique, em particular no passado, havia reguadas que nos davam. Caso a gente falhasse algo no quadro, alguma coisa, havia uma espécie de castigo. Veja que saímos do sistema de educação, já crescemos, ninguém está lá para puxar a nossa orelha, mas no nosso inconsciente fica aquela coisa, aquele ressentimento, aquela coisa, vão me castigar. Então, nos faz secar, congelar, ficamos com medo de dar o passo, não é? Muitas das vezes eu penso que o medo de errar vem de lá atrás, lá. Porque eu, quando errava lá, havia um castigo. Então, agora ninguém me dá total, ninguém me dá reguada, mas o inconsciente traz aquilo. Então, congelamos. Mas a coisa boa é que quando a gente dá o passo, depende dos receios, depois nos soltamos, não é? Nosso coração abre-se e entramos em contato com o universo. Começa também a liberar suas coisas, quer dizer, a cooperar a nosso favor, a favor da ideia que a gente tem aqui. Portanto, eu ia encorajar a todos nós, não vamos desistir. Temos uma ideia, vamos dar o primeiro passo. Esse é o segredo, dar o primeiro passo. Acreditando que o resto, quer dizer, as condições para os passos subsequentes, eles virão. Eu costumo dizer assim, eu vou de 1 a 10, não é? Eu vou de 1 a 10. Como é que eu posso me encorajar na minha jornada? Vou de 1 a 10. Eu estou no 1. Não tem como chegar no 10 sem primeiro estar no 1. E quando eu passo para o 2, para eu me inspirar, me auto-encorajar, eu tenho que olhar para o 1. Se eu fiz o 1, estou no 2, posso fazer mais um e para o 3. Quando estou no 3, a mente está sempre no 10. Mas para me auto-encorajar, quando estou no 3, tenho que pensar assim, uau, já fiz 1, 2, posso fazer mais um, posso ir para o 4. O 4, quando der por mim, estarei no 10. Quando der por mim, estarei no 10. Então, vamos fazer isso, amigos, e não somos capazes, porque Deus é conosco. Toda ideia que Deus nos dá, Ele está interessado em vê-la, a ideia, a materializar-se mais que nós. Então, a provisão é com Ele. Façamos o que for possível, dentro das nossas condições atuais, e o resto Ele vai prover. Isso é que é fé. Obrigado pela oportunidade, Cláudia. Uau! Ai, meu Deus, não dá nem vontade de terminar a live. Aqui a Roupina falou que você está dando aula de reprogramação mental. Olha, eu falei, gente, que ele é chique, estudado. Como diz o meu filho, mãe, quando ele vê alguma coisa assim, ele fala, é de rico. Eu falo, esse meu amigo é rico, tá, gente? Ai, meu Deus. Matheus, olha, eu senti aqui de pedir para você fazer uma oração para nós, se você puder, para a gente finalizar com uma oração. E foi, assim, um prazer. Obrigado por, né, dedicar esse tempo aqui para essa live, para a gente contribuir com as pessoas, né, com a nosso testemunho de fé, com o seu testemunho aí lindo das coisas que você tem feito para Deus, né? Toda honra e toda glória a Ele, mas parabéns para você que tem dito sim. Né? Que não tem dado desculpa. No começo dá umas desculpinhas, mas depois passa. É normal. Então, gratidão. E se você puder, para a gente finalizar, né, com uma oração. Obrigado a cada um que esteve aqui, cada um que vai assistir depois. Gratidão. Viu? Pode ser? Você pode orar, então, para a gente? Com certeza, com certeza, com certeza. Obrigada. Oremos. Pai, te louvar e bendizer em nome do Senhor Jesus pelo este programa maravilhoso Café com Fé, que veio a ajudar
a todos nós, e não só a elevar a nossa fé e dar o nosso primeiro passo sempre daquilo que tange o seu propósito para nossas vidas. Senhor, eu peço para que o Senhor possa abençoar e realmente, pelo poder do Espírito Santo, ajudar a toda pessoa que for a ver esta live depois, também que esteve aqui conosco neste momento, a dar sempre o seu primeiro passo, a dar o passo, crendo que o próximo passo vai prover para o mesmo, em nome do Senhor Jesus. É a minha oração, Pai, que seja derrubado todo o espírito de medo que tem paralisado a tantas pessoas que o Senhor quer usar nesta geração. Pai, que possamos todos ser como Gideão, dar o passo, correr, Senhor. E Pai, o Senhor sempre virá ao nosso encontro, em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoe rica, poderosamente a Flávia, por lhe obedecer e trazer ao ar este programa que está a transformar vidas, não só no Brasil, mas pelo mundo fora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, meu amigo. Gratidão. Foi muito bom. Foi um prazer. Viu? Deus te abençoe. Deus abençoe a cada um também. Beijão. Amém. Tá. Tchau, tchau.